Meus queridos irmãos, eu tenho pensado um pouco no que é que Deus quer, o caminho de Deus, como é que funcionam, como funcionam as coisas de Deus, como é que eu quero, o que é que eu espero que eu seja instrumento do Senhor nosso Deus. Para isso, o Senhor Deus, Ele tem o seu modus operandi. Ele tem a sua maneira de operar, tem a sua maneira de agir em mim, agir comigo e através de mim. Eu trago com esta introdução, eu trago para os irmãos para conversarmos sobre a família de Jacó. Jacó tinha 12 filhos. O 11º deles era mais amado, recebia talvez uma dose um pouco maior do carinho do pai. Era filho da amada, da Raquel. Por este carinho, por este amor, José era odiado pelos seus 10 irmãos por parte de pai. Ele era odiado, invejado, uma inveja brutal, infernal. José suportou tudo aquilo e um pouco mais do que eu sou capaz de suportar. José foi suportando os seus irmãos. Em meio ao desapontamento, à angústia, ao desespero, com a atitude dos seus irmãos, eu me imagino no lugar de José e pensando com essa cabeça que eu disse há pouco: o que é que o Senhor quer de mim? Como que o Senhor quer falar comigo nessa luta? Nesse ambiente adverso, como é que o Senhor quer falar comigo? Agora à tarde, por volta de 3h20 da tarde, estava fechando com Deus esse momento aqui. A filha liga: pai, joelho no chão, Maria foi para o hospital, engasgou, saiu daqui desmaiada, a neta, 4 meses. Falei com ela: fica o joelho aí que vão fincar daqui o meu joelho. E oramos ao Senhor nosso Deus. O que é que o Senhor quer nesse momento de aflição, de adversidade, de dificuldade? Ontem, celebrando o aniversário do filho, hoje, nesse sufoco, nessa dificuldade. Queridos, a vida com Deus é assim. José, então, é o meu professor para essas indagações, para estas questões, para eu me colocar diante do Senhor e ser então burilado pelo Senhor nosso Deus, ser então polido pelo Senhor nosso Deus, ser então tratado. O Senhor vai tratar desse egoísmo, o Senhor vai tratar desta arrogância, o Senhor vai tratar, porque você não conhece, você não sabe, mas o Senhor bem conhece esse que vos fala. O Senhor me conhece e Ele sabe exatamente como tratar comigo, como tratar de mim. Eu fico observando, por exemplo, José. Parece que um indivíduo de um semblante suave, de uma personalidade espetacular, que sujeito tratável, que sujeito simpático, que sujeito... Deus sabia o que José precisava. Deus sabia o que José precisava. Deus sabia o que José precisava. Agora vamos combinar um negócio? Também não precisava dos seus irmãos serem um instrumento. Não precisava dos seus irmãos serem o tronco, serem o chicote, a chibata. Não tinha necessidade. Não tinha necessidade. A grande questão na minha cabeça, não sei se pairou isso na cabeça de José: onde entra Deus nesse negócio?
Você já se viu assim? No meio da dificuldade, de uma adversidade atroz, de uma tempestade carrancuda, e agora a mente se volta. Onde entra Deus neste negócio? Onde entra Deus nisso tudo? Meus amados irmãos, nós precisamos de repente mudar a pergunta. Eu preciso mudar a pergunta, preciso entender as minhas condições e preciso perceber que todo projeto meu, depois que entreguei a minha vida a Jesus, não são projetos meus, são projetos de Deus. Deus não entra em lugar algum, o projeto é dele, a autoria é dele, a governança é dele, ele faz como quer. Ele é o mesmo ontem. Ele é o mesmo ontem com aquele José de lá, filho do Jacó. Ele é o mesmo hoje com esse José daqui, com esses Josés, com todos nós, porque nós estamos à mercê do Senhor nosso Deus, nós estamos nas mãos do Senhor nosso Deus, nós estamos diante do Senhor nosso Deus. O projeto de Deus é para nossa vida, para minha vida, para a sua vida. Ele não entra nesse projeto, o projeto é dele, o projeto é dele. Pode ser que assolado pelas tempestades da vida, eu não consiga lembrar, em meio àquelas tempestades, relâmpagos, trovões e uma série de outras questões, é possível que eu não consiga me lembrar que eu sou servo do Deus vivo. Eu sou servo do Deus vivo. Eu fui liberto pelo Deus vivo. Eu fui salvo pelo Deus vivo, eu fui redimido pelo Deus vivo, eu pertenço ao Deus vivo. Há uma canção antiga do cantor cristão que cantamos: não sou meu, por Cristo salvo, que por mim morreu na cruz. Eu confesso alegremente que pertenço ao bom Jesus. Não sou meu, oh, não sou meu, bom Jesus, sou todo teu, hoje mesmo e para sempre. Bom Jesus, sou todo teu. Na tempestade também, nas aflições também, na hora que a neta engasgou, que sai desmaiada de casa também, naquele desespero também, eu preciso colocar no meu coração: eu sou servo do Deus vivo, eu sou o projeto de Deus para a salvação das pessoas ao meu redor. Eu sou o projeto. Deus não vai entrar nesse projeto, Ele me incluiu. Nós somos inclusos no projeto de Deus, somos chamados e o Senhor nos incluiu no seu projeto. Não devo me esquecer jamais, os planos de Deus se cumprirão em mim, na bonança ou na tribulação. Os planos de Deus vão de se cumprir nessa vida, na sua vida, na vida de cada um de nós, na bonança ou na tribulação. Você bem conhece, já leu sobre José do Egito? José chegou a governador do Egito. Maravilha, que coisa maravilhosa, que coisa espetacular. Fui visitar um gabinete de um vereador em Londrina. Ele disse: pastor, nosso primeiro contato aqui é de oração. Por favor, lê a Bíblia, está ali, lê um texto e ore por nós. A gente fica numa alegria tremenda, fala a verdade. No espaço público, lá na política, José foi elevado a governador do Egito, mas ele precisou fazer alguns cursos, fez pelo menos 3 cursos para governador do Egito. Fez alguns cursos. O primeiro curso que ele fez, ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo. José chegou a governador, mas ele saiu da ralé, ele saiu de baixo, ele venceu a escravidão, ele venceu a covardia dos seus irmãos. Que irmãos são esses? Que amor é esse? Traído pela própria família, sem paz na família. José, ele foi tratado por Deus, ele fez esse curso, vendido
pelos irmãos, traído pelos irmãos, ele foi preparado por Deus neste primeiro curso e ele naturalmente venceu. Ele passou nesse curso. Ufa! Que venha o governo do Egito. Não, queridos, a escola segue. No segundo curso, José foi caluniado pela mulher de Potifar. Ele fugiu daquela beleza, ele fugiu daquele corpo escultural, ele fugiu, ele correu, ele foi caluniado, foi preso. Agora preso. José não tinha noção, queridos, de governo do Egito. José não tinha noção de sonho de Faraó. José não tinha noção de nada que o esperava. Assim estamos nós. Não temos noção daquilo que nos espera. O que é que precisamos? Precisamos confiar que essas tribulações tão somente é preparo de Deus, tão somente é o polimento de Deus, tão somente é o brilho que Deus quer dar a cada um de nós, para representá-lo, para estarmos diante dEle, naquilo que Ele precisa que façamos, para a bênção da vida das pessoas. O segundo curso foi caluniado pela mulher de Potifar, ele foi preso. O terceiro curso, agora na prisão, estava ali com ele o chefe dos padeiros e o chefe dos copeiros. Certo dia eles disseram: eu tive um sonho. José foi interpretar o sonho daqueles homens. Ao padeiro ele disse: daqui a 3 dias você será enforcado, degolado, morto. Ao chefe dos copeiros ele disse: daqui a 3 dias você será restituído ao seu cargo. O faraó vai te colocar de volta ao lugar onde você estava. Mas quando você chegar lá, lembra de mim. Quando você chegar lá, lembra de mim. Fala com ele que tem um José aqui. Fala com ele que tem alguém aqui. Fala com ele. O terceiro curso, ele foi injustiçado pelo chefe dos copeiros. Sabe quantos anos passaram? Desse episódio até o sonho de Faraó? 2 anos. 2 anos. 2 anos. Aquele infeliz que recebeu aquela palavra de José, podia ter falado com os seus chefes, com os seus líderes: olha, tem um moço especial apodrecendo na masmorra, lá na cadeia, lá no presídio. Nada disso. Era então o terceiro curso para o governador do Egito. Essa experiência de José e os textos de Gênesis nos levam para a essência da vida cristã. Essência da vida cristã. Se você tivesse de definir a vida com Cristo, em Cristo, por Cristo, para Cristo, a vida cristã, se você tivesse de definir a vida cristã com uma palavra só, qual seria a sua palavra? Não precisa dizer, pensa aí com você. Qual seria a palavra que você definiria a vida cristã? Qual seria a palavra? Perdão. Perdão é a palavra. Perdão é a essência da vida cristã. Perdão traz para minha mente a foto da cruz. Você não consegue fazer uma cruz com um pau só, fincado, com uma coluna só. Não. Olha a cruz, tem que ter aquela travessa. Perdão é a essência da vida cristã. O Senhor nos perdoou, o nosso perdão vem do alto e nos alcança aqui em Bela Vista, nos alcança em Itaperuna, nos alcança. O perdão vem do alto. Esse perdão que me alcança, que me alcançou, que vem do alto, ele precisa ser agora esticado, alargado para aqueles que estão à minha volta, para a minha comunidade, para a minha família,
para aqueles estrupiços daqueles meus irmãos que me venderam. Perdão é a palavra de ordem. Eu quero ler com você Gênesis capítulo 45, do verso de número 1 ao verso de número 8, o texto vai dizer assim: a essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que estavam ali, e gritou: façam sair todos. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. Ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio de Faraó. Então disse José aos seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo. Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiram responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José aos seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, o seu irmão, aquele que vocês venderam para o Egito. Agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita, mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com um grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do Faraó, me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Perdão é a palavra. Perdão é a essência da vida cristã. Eu sou o terceiro filho de um grupo de 7, talvez o que tenha dado mais trabalho para os meus pais, meu pai principalmente. Nós batíamos bastante de frente, depois eu fui descobrir por que isso. Eu sou a cópia fiel do meu pai, então não tinha como casar, era um negócio complicado, difícil. E eu termino então o meu curso de teologia, e ávido por estudar um pouco mais, por conhecer um pouco mais, e cerca de 1 ano e alguma coisa depois, chamado para assumir uma igreja em Itaperuna, eu chamo meu pai e digo para ele: me ajude a orar, porque o senhor tem me chamado para o ministério. Foi ministério de quê? Ministério de quê? Pastor? Você? Você, pastor? Você nem crente, você não é, rapaz. A igreja não era nem para aceitar um homem como você, como meu pai, diácono da terceira igreja batista em Itaperuna, já falecido, um santo servo de Deus, ganhador de almas. Eu andei um tempão, meus queridos, com essa desgraça agarrada no meu peito, até que um certo dia eu me ajoelho lá na minha casa e digo: está perdoado, está perdoado. Mas o meu pai não estava ali, mas o meu pai não me pediu perdão. Está perdoado, em nome do Senhor Jesus, está perdoado, está perdoado. Não fui a governador do Egito, mas logo assumi uma igreja que Deus abençoou de uma maneira assim, indizível. O que é que tem nesse coração aí? O que é que esse coração traz? Vou falar com a liberdade que falamos lá: troveja ou perdão em cima dele ou dela, está perdoado. Pediu, não pediu não? Está perdoado. Você sabe por quê? Porque você não pediu perdão ao Senhor, você não suplicou pelo amor do Senhor. Disse o apóstolo Paulo que Deus nos ama, Deus nos amou tanto que Ele não esperou que nós fôssemos regenerados. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós quando estávamos ainda na miséria, quando éramos ainda pecadores. Perdoa, meu irmão, perdoa, minha irmã, manda o perdão. Está perdoado em nome do Senhor Jesus.
está perdoado em nome do Senhor Jesus. Lembra da oração do Pai Nosso? Se lembra? Pai, perdoa as minhas fraquezas, as minhas ofensas. Perdoa do mesmo modo que eu perdoo aquele que me deve. Como é que é esse negócio aí? Como é que funciona isso? Aí eu olho para José. Estou olhando para José. José, diante de Jesus, se ele tivesse oportunidade, ele ia fazer aquela oração que Jesus ensinou. Ele dizia para Jesus: Senhor, perdoa as minhas ofensas do mesmo jeito que eu perdoo esses estropiços desses meus irmãos, esses covardes desses meus irmãos, estão perdoados. Perdoa a minha ofensa da mesma maneira que eu perdoo os meus irmãos. Perdão é a palavra de ordem. Eu aprendo com José algumas coisas aqui muito interessantes desse texto. José, irmãos, vai direto ao que interessa. José não corta volta, não faz rodeio. José não tem subterfúgio. José vai direto ao que interessa. Olha aí no verso 3. Olha no verso 3. Ele disse assim no verso 3: eu sou José. Qual é a pergunta dele? Meu pai ainda está vivo? Vamos ao que interessa. A sua família, os seus familiares. Obrigado. Os seus familiares, onde estão? Onde estão? Quem são? Qual é o tratamento que recebem daquele que é luz? Eu sou José, meu pai ainda está vivo. Eu quero saber a minha família, os meus familiares, onde estão, como estão. Eu tenho interesse, grande interesse disso. A palavra vai dizer que aquele que não cuidou dos seus é pior do que os infiéis, os não crentes. Cuide dos seus. Cuide dos seus. Cuide dos seus. Vamos ao que realmente interessa. Cuide dos seus. Outra coisa que eu aprendo com José, no verso de número 4, traz para perto. Traz para perto. Você pode fazer isso? Não, pastor, eu perdoei, mas não quero saber não. Já ouviu isso? Eu já ouvi isso algumas vezes. Perdoei, mas que fique para lá. Aqui eu não quero saber não. Está perdoado. Mas, meus queridos, perdão não é esquecer não. Perdão não é esquecer. Perdão é você lembrar da ofensa que sofreu, sem trazer de volta a mágoa daquele tempo. Ficou para lá. Esquecer não tem jeito. O texto sagrado vai dizer que o Senhor, Ele lança no mar os nossos pecados. Os nossos pecados não me lembrarei mais. Você acha que Deus não vai lembrar de quem eu era? Você acha que Deus não vai lembrar de quem você era? Claro, mas o Senhor não traz aquela miséria para cá, não traz aquela desgraça para cá. Está perdoado. O termo é tetelestai. Está pago. A sua dívida está paga, o seu pecado está pago, tudo está pago. Está pago. Está pago. Chegue para perto. Verso 4. Ele vai dizer: cheguem mais perto. Todos estavam ali. Aqueles covardes que jogaram primeiro na cova, depois tiraram na cova e venderam. Estavam todos ali. José queria essa gente bem perto dele. Cheguem para perto. Cheguem para perto. Ele disse no verso 4: cheguem para perto, disse aos seus irmãos. Quando eles se aproximaram, ele repete: eu sou José, o seu irmão. Com essa voz pesada e um pouco forte minha, fica difícil para dizer com o amor, com o coração de José para os seus irmãos: eu sou José, aquele que vocês venderam. Eu sou José, aquele que... Você está lembrado de mim? Não, José não. José não. José não é Josias. José,
diferente. José falou para os seus irmãos: eu sou aquele que vocês venderam ao Egito. Ele segue no verso 5 agora: não se aflijam, não se recriminem, não fiquem achando que vocês arrebentaram comigo, não fiquem achando agora que vocês merecem um caso, não fica nada disso. Palavra de José no verso 5: não se aflijam, nem se recriminem por causa de ter me vendido para cá. Consciência, o Senhor trata conosco na tribulação. O Senhor trata conosco naquelas tempestades carrancudas. Ele disse no verso 5: pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Não se recriminem, não precisa ficar achando que vocês são culpados. Fique tranquilo. José tira o fardo, José tira o peso de cima dos seus irmãos, de cima daqueles homens que foram o instrumento de Deus para salvar o mundo de então. Aqueles homens maus foram instrumentos de Deus, foram servos de Deus para salvar o Egito, para salvar aqueles que o Senhor tirou do Egito, trouxe para a terra de Canaã. Não tinha comida em Canaã, ali estavam os irmãos dele, vindo de Canaã para comprar alimento. O Senhor usou aqueles homens maus, usou aquela adversidade. Cheguem para perto. Esse verso 5 e o verso 8 vai me levar a trazer para o meu coração a convicção do agir de Deus em mim. O que aconteceu? Deu ruim. Eu preciso entender o agir de Deus em mim, o agir de Deus na minha vida. Às vezes nós pensamos em Deus como um pai bonachão. O que você quer? Pai, se tivesse um celularzinho daquele antigo assim, não, toma um iPhone. Não, querido, com Deus não funciona assim não. Com Deus não funciona assim não. Deus não está olhando a nossa necessidade premente. O Senhor olha para frente. O Senhor tem a visão do todo. Nós temos uma visão embaçada daquilo que está diante de nós. O Senhor tem a visão do todo, e na visão do todo Ele vai agir em nós, através de nós, para abençoarmos outras pessoas que estão ao nosso redor. Convicção do agir de Deus. Sofreu naquela cova, sofreu sabendo que estava sendo vendido como escravo, sofreu naquela cadeia, injustiçado pela mulher do Potifar, sofreu com a negligência do chefe dos copeiros, sofreu naquela cadeia, mas José tem a visão. Verso 8: assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. O próprio Deus. Fui outro dia visitar um senhor lá no Hospital do Câncer, daqui de Porecatu, e eu conheci a sua esposa de uma loja lá em Porecatu, e sempre falávamos sobre ele. Eu não conhecia ele, fui conhecido lá. Então cheguei lá e disse: só pode ser o pastor? Falei: de fato é o pastor. Eu falei: me dá sua mão aqui, eu quero apresentar para você as 5 letras que pode tirar você daqui. Está escutando bem? Estou escutando. Está entendendo? Estou. J-E-S-U-S. Contando nos dedos dele. Eu disse para ele: você consegue escrever Jesus sem eu? Ele ficou. Não, pastor, sem eu. Não escreve Jesus sem eu. Ou seja, tome para você. Eu preciso tomar para mim. Eu preciso ser o reflexo desta gloriosa graça de Jesus. Aqui estava José, refletindo
esta gloriosa graça no tempo da lei. Nós separamos lei e graça. Não, Deus é Deus. Lá, hoje, Deus é Deus. Deus é Deus. Não foram vocês, com a crueldade de vocês, com a petulância de vocês, que me colocaram aqui, mas foi o próprio Deus que usou toda a perversidade de vocês para me conduzir e me colocar exatamente no lugar onde eu preciso estar para ser a bênção de Deus para as pessoas. Outra coisa que eu aprendo com José é valorizar a família. Aprendo a valorizar a família. No verso 9 ele fala assim com seus irmãos: voltem depressa a meu pai. Depressa, voltem, mas voltem rápido. E digam-lhe: assim diz o seu filho José: Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá. Não te demores. Agora, vamos pensar comigo, vamos conjecturar. Aí agora vão os 10 irmãos. Benjamim estava também, mas ficou com José. Lembra? José mandou que Benjamim ficasse. E voltam os 10 covardes, os 10 que naturalmente afligiram a vida de José. Eles voltam agora para Jacó. E agora, como é que vão dizer para Jacó que José está vivo, se eles entregaram a Jacó aquela túnica manchada de sangue, dizendo para Jacó que José estava morto? Como é que faz? Não sei. A questão não é essa. A questão é que eles precisavam desmanchar o que fizeram. Eles precisavam desmanchar. De repente, queridos, nós queremos uma imposição. Não quero que seja nada. Não quero que me dê nada. Não quero nada. Eu quero que o Senhor seja glorificado. Eu quero que o Senhor seja exaltado. José falou: vai buscar, vai trazer o meu pai. José era daquele tempo que recebeu naturalmente aquelas orientações: honra teu pai e a tua mãe. Honra teu pai, José. A mãe já tinha falecido. Honra teu pai, José. Honra teu pai. Valorize a sua família. Tragam depressa meu pai. Meus irmãos, esse texto essa semana roeu bastante meu coração. Eu gosto demais da etimologia da palavra no original, porque fala direto ao coração daquele que vai buscar. José se casou com Azenate, era o nome da moça, uma moça linda. Azenate era filha do sacerdote Potífera. Ele era sacerdote em On. Quando José chegou no Egito, exigiram de José que reverenciasse Faraó. O Deus aqui é Faraó. Ele disse: não posso me dobrar diante de outro Deus, senão o Senhor do céu e da terra. Foi honrado. Na hora do casamento de José, trouxeram a filha do sacerdote numa terra em que Deus não era honrado. A fidelidade de José não era diante da igreja. A fidelidade de José era diante do Deus que ele servia. O Senhor então preparou essa moça, preparou a Azenate, filha do sacerdote Potífera, para casar com José. Ou seja, da mesma linhagem, servo do mesmo Deus. Desse casamento, José teve 2 filhos. O primeiro deles, José foi chamado. Como é que você vai chamar o seu filho que acaba de nascer? José disse: o nome dele é Manassés. O nome dele é Manassés. Manassés significa esquecimento. Manassés significa perdão.
Manassés significa recomeço. Perceba como estava enraizado o amor de Deus no coração de José. Escravidão esquecida, picaretagem dos meus irmãos esquecida, mulher do Potifar, o chefe dos copeiros, o tempo que passei na prisão. Manassés. Aí agora nasce o segundo filho. Nasce o segundo filho de José. Ele deu o nome de Efraim. Efraim significa frutífero, aquele que multiplica. O que é que eu trouxe para o meu coração? O que é que eu trago para o meu coração? Eu trago para o meu coração e aprendo com José que sem Manassés não haverá Efraim jamais. Sem esquecimento, sem perdão, sem recomeço, não frutificará nada, não multiplicará nada. Sem recomeço, sem Manassés, não existirá Efraim. A palavra de ordem na vida cristã é perdão. A essência da vida cristã é perdão. Aprendo com José. Manassés para alcançar Efraim. Deus abençoe o seu coração. Pai de amor, de infinita bondade, grande é o seu amor para conosco, grande é a sua misericórdia para com cada um de nós. Te louvamos, te exaltamos, suplicamos ao Senhor, olhe para dentro de cada um de nós. Olhe para mim, Deus, se de fato há Manassés no meu coração, se há esquecimento, se há perdão, se há recomeço. Te suplico, Deus bendito, se porventura há engano ou há qualquer coisa, nosso Deus, na minha parte que não é afinado, alinhado com o Senhor, em nome do Senhor Jesus, venha destronar, Deus bendito, toda e qualquer ação em mim que não coaduna com a sua palavra. Eu quero frutificar, eu quero ser aquele que multiplica, e te suplico que o Senhor assim faça, para a glória do nome do Senhor, na mediação santa de Jesus. Amém.